Seja bem-vindo ao programa Presença Espírita na Bíblia, com José Reis Chaves. Tudo bem, Chaves? Tudo bem, Celina, graças a Deus e com você. Tudo muito bem também. Prazer tê-lo aqui conosco. É com muita alegria que eu também participo desse programa Presença Espírita na Bíblia. Muito bem. Chaves, ficaram dúvidas de alguns telespectadores sobre a palavra demônio, Lúcifer. O que você nos explica? A palavra demônio e diabo, Lúcifer, Satanás, ela foi mal interpretada durante séculos. Os iluministas franceses, lá na época de Kardec, século XIX, eles começaram a chamar a atenção para isso. É que eu costumo dizer que fizeram uma confusão dos diabos com o diabo. Misturaram tudo. A palavra diabo, ela significa adversário, diabolos, em grego. E o que é esse adversário? Adversário do nosso espírito, que nós somos, da nossa, vamos dizer, evolução. Ele é um adversário nosso. Então, o que é esse adversário? É o pecado, é a falta, mas não é espírito, isso é que é importante. E Lúcifer também não é espírito. Lúcifer significa inteligência. A palavra Lúcifer, ela vem de duas palavras latinas, ferre, verbo ferre, que significa transportar. E lucis significa luz. Então, literalmente, Lúcifer é porta-luz. Em grego é eosforos. Daí vem a palavra fósforo nosso. O fósforo, ele tem a mesma raiz de eosforos, que significa, então, porta-luz. Então, porta-luz no sentido de que é transportador de inteligência. Nós dizemos muito que Paris é cidade-luz, cidade da intelectualidade. Então, não é porque ela, até que ela é cheia de luz, sim, de lâmpadas, mas não é bem esse o sentido tradicional. O sentido é figurado. É a nata da intelectualidade no mundo. Paris é tida como a cidade da cultura, não é? Então, Lúcifer é porta-luz. E os anjos rebeldes, chefiados por Lúcifer, quer dizer, a rebelião deles foi dirigida pela inteligência deles e não por um espírito, que eles interpretaram literalmente como se fosse um espírito que chefiou a rebelião. Não, foi a inteligência deles, egoística, orgulhosa, que queria ser igual a Deus, diz o texto bíblico, eles queriam ser iguais a Deus, então eles se rebelaram. Agora, na verdade, Celina, todos nós, quando cometemos um pecado, nós estamos cometendo rebelião contra Deus, contra os mandamentos de Deus, contra aquilo que Deus quer de nós, que Ele deseja, humanamente falando. Porque, na verdade, é melhor nós dizermos que Deus não quer nada, porque Ele não interfere em nosso livre-arbítrio. Nós abusamos muito do livre-arbítrio das pessoas, mas Deus não. Deus é perfeito, então Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas, humanamente falando, podemos dizer, Deus quer que nós pratiquemos o amor incondicional, o bem. Então, esse negócio do demônio tá ali de frente, batendo com Deus ou com uma força superior? Não, isso é mitologia. Na verdade, existe o mal e existe o bem, né? Os maniqueístas, Santo Agostinho foi maniqueísta no princípio da vida dele.
Depois ele deixou. Mas o maniqueísmo ele é muito forte, porque é uma verdade que existem o mal e o bem. Tudo na natureza é bipolar. Há dois polos, noite, dia, né? Tristeza, alegria, né? Trevas, luz. Mas ainda tem muita gente e muita, eu acredito até a religiosidade, que coloca essa situação, né? Como se fosse de guerra entre Deus Sim, e o demônio. existem esses dois polos, sim, mas não existe De fato. um rei, vamos dizer, um chefe. Não, como se Deus fosse o chefe do bem. É. E outra pessoa igualmente fosse o mal. Lúcifer, o demônio, o diabo, eles misturam tudo, como eu disse, Sim. fosse o chefe do outro lado. E houvesse dois reinos, porque a Bíblia fala assim, no reino das trevas, no reino deste mundo, fala, mas é figuradamente, a gente não pode pegar literalmente. Deus não está em disputa com Satanás, nada disso. Agora, toda vez que nós cometemos um pecado, eu quero deixar isso claro, nós estamos sendo infiéis a Deus. Não estamos tendo fidelidade a Ele e a Jesus. E é aquilo que eu falei num programa anterior, recente, é que a palavra pistes em grego e fides em latim significam fé, sim, mas muitas vezes na Bíblia elas significam fidelidade, não bem crer. Porque crer, até o diabo crê em Jesus, crê em Deus. E diabo tomado aí no sentido Diferente. generalizado. Porque, na verdade, ele não é um espírito. O diabo, como eu falei antes, ele é um adversário nosso. Diabolos em grego é um adversário. Toda vez que eu cometo um pecado, uma falta, eu estou criando um diabo, que é um adversário da minha evolução espiritual. Agora, voltando a Lúcifer, completando, eu costumo dizer, o verdadeiro Lúcifer é Jesus, no sentido de porta-luz. Existe algum ser humano portador de luz mais luminosa do que Jesus? Não existe. Então, ele é o verdadeiro Lúcifer. Isso assusta, porque muitos pensam que o Lúcifer, que é É do figurado, mal. eles interpretam literalmente como sendo aquele chefe da rebelião dos anjos. Não, ele é uma figura, é uma metáfora, é a inteligência. Então, Lúcifer porta luz, e o maior portador de luz é Jesus Cristo. Nós já voltamos, não saia daí.